Administração do capital de giro, capítulo 3, né? Em relação à atividade de ontem, do capítulo 2, foi tudo tranquilo, conseguiram responder, entenderam um pouquinho da lógica do fluxo de caixa, aquela entrada e aquela saída, né? Às vezes tinha alguma conta ali que eu coloquei só para dificultar um pouco o entendimento, né? Para vocês pesquisarem e se tiverem alguma dúvida, reportar para a gente poder discutir, né? Tinha uma conta lá que chama desimobilizado, né? O que é desimobilizado? Quando você imobiliza, lembra na sala de aula lá na terça-feira eu falei um pouco, né? O imobilizado são os equipamentos da empresa, né? Mobilizado é os equipamentos da empresa. Quando você desimobiliza, é quando você vende aqueles equipamentos. Então, se você está vendendo aqueles equipamentos, logo vai entrar recursos na empresa. Então, quando você fala desimobilizar, é porque você está vendendo e logo à venda nós nos reportamos à entrada de recursos. É essa situação. Eu acho que era uma das contas poucas que dava uma situação de dúvida, assim. Né? O resto, né? Empréstimo, né? Empréstimo à entrada, porque muitas das vezes quando a gente vai pagar o empréstimo, né? A gente se reporta, ó, eu tenho um pagamento de empréstimo a fazer, né? Então é diferente de quando a gente fala empréstimo. Empréstimo, então, muitas das vezes a gente interpreta, né, no meio como uma situação de entrada, que eu fiz um empréstimo. Então, se eu fiz um empréstimo, logo isso é entrada e isso vai estar no meu fluxo de caixa. Professor. Oi, pode dizer. Boa noite. Quer dizer que empréstimo não é entrada? Não, é entrada, é isso que eu estou explicando. Ah, tá. Porque... É que eu cheguei atrasada. E desmobilização é saída, né? Não, desmobilização também é entrada. Ixi. Professor, eu achei que essa frase aí fica na pegadinha. Professor, mas por que desmobilização é entrada? Você procurou pesquisar o que é desimobilização? Eu acho que eu entendi errado. Eu entendi como sair. Eu pesquisei, eu também entendi errado. Desmobilização, lembra na aula lá, quem teve, né? Eu falei que a gente tem um imobilizado. O imobilizado é os equipamentos, é o computador, lá na faculdade é a mesa, é a cadeira, é o ar-condicionado. Então, quando eu compro, eu faço o imobilizado. E quando eu compro, logo é saída, que eu tenho que pagar. Agora, quando você vai desimobilizar, é quando você está vendendo aqueles equipamentos. É como se você estivesse vendendo uma mercadoria. Só que você está vendendo equipamentos da empresa, que estão no imobilizado. Por exemplo, vamos lá, na faculdade, o imobilizado, como falei, é esse exemplo. As cadeiras, as mesas, computador e ar-condicionado, que é o que está em sala de aula. Então, quer dizer, aqueles equipamentos ali estão velhos, obsoletos, eu vou vender. Então, eu vou desimobilizar. Logo, se eu vendi, o que acontece? É entrada. O que acontece? Eu vendi aquele procedimento, aqueles equipamentos. Logo, aquele dinheiro que eu desimobilizei, ele é entrada. Por esta razão. Ok? Ah, tá. Ok. Milena? É essa situação. Eu acho que eram essas duas mais complexas aí, né? A questão do desimobilizado, questão do empréstimo, né? Empréstimo é entrada. Né? Porque muitas das vezes no dia a dia, quando vai ser saída, você fala, eu tenho que fazer um pagamento do empréstimo. Né? Ou hoje vai debitar o empréstimo. Então aí é saída. Mas quando você fala no linguajar da administração empréstimo só, você recursos novos. Então recursos novos é entrada. Professor, na questão também das vendas a prazo são entradas, porque
Aí entra aquela situação que eu expliquei. Vendas a prazo, muitas das vezes, ela não computa no dia, né? Isso, mas ela vai como entrada. Sim, como entrada. Tanto venda a prazo quanto venda à vista, né? Porque a venda a prazo ela vai ser computada no dia da entrada. Vamos dizer, você vendeu a prazo, você vai receber daqui 30 e 60 dias, por exemplo. Né? Então, ela vai ser computada 30... Mas isso é aquilo que eu falei, aquela modus operandi daquele fluxo de caixa que eu dei exemplo na sala de aula. Às vezes você vai computar, às vezes não. Vai depender do estilo do profissional administrador que está realizando esse estudo. Ok? Professor, boa noite. Boa noite, Elaine. Diga. Então, empréstimo fica como saída porque é contas a pagar, né? Então, é o que eu estava explicando até agora, você acabou de entrar. Empréstimo, você normalmente, quando você só fala empréstimo, é que você fez o empréstimo. Então, quando você fez o empréstimo, o que você pegou? Você recebeu o dinheiro. Se você recebeu o dinheiro, ele é entrada. Agora, normalmente, no dia a dia, você fala, o empresário, ele fala assim, eu tenho que pagar o empréstimo. Ou vai ser debitado, agora, nesse dia, o empréstimo. Então, aí é saída. Mas quando você fala normalmente, o certo eu coloco essas palavras, dessa forma, para a gente ter essas dúvidas mesmo e discutirmos. Porque o certo é você colocar lá, como que eu posso fazer como que eu posso falar só, obtive um empréstimo. Opa, então se eu obtive um empréstimo, eu fui lá no banco e tive um empréstimo. Então logo esse dinheiro entrou no meu fluxo de caixa. O pagamento está descrito, né? Pagamento de empréstimo, pagamento é saída. Né? Eu coloco só dessa forma para a gente discutir mesmo. Porque é aquilo que eu falei, normalmente, quando você fala empréstimo, é uma captação. Você foi lá no banco e fez o empréstimo. Então, logo esse empréstimo do quê? Logo esse empréstimo, ele é entrada. Aí, quando o empresário, muitas das vezes, ele fala, hoje eu tenho um débito de um empréstimo que vai cair na minha conta. Então, aí é pagamento. Aí é saída. Beleza? Ok, obrigada. Professor, boa noite. Amanda, tudo bom? Boa noite. Quem? Desculpa, não vi aqui. Quem está falando? A Amanda. Oi, Amanda. Diga, querida. É a Amanda. Tudo Amanda. bom? Professor, eu queria verificar uma questão com o senhor, porque os outros professores, geralmente, eles colocavam as atividades... Só um momento. Desligou o microfone. Geralmente, os outros professores, ele colocava as atividades da M1 para a gente entregar até o dia da prova da M1. Né? Porque, assim, a gente tem uma série de dificuldades com a internet, às vezes de locação, de trabalho, um monte de coisa. Eu queria ver se tem essa flexibilização para a gente fazer isso. Porque, inclusive, ontem eu tive que participar de uma reunião aí da faculdade, né? E eu não conseguia acompanhar essa aula. Eu até queria ver depois com o senhor, porque o senhor está postando a aula que foi gravada para mim rever. Que eu cheguei já no finalzinho. Na verdade, a aula de ontem eu não gravei. Eu não esqueci aqui de botar para gravar, foi falha minha. Hoje está gravando, aí eu vou postar ela no YouTube, lá na sala e mando o link. Na verdade, Amanda, a intenção da gente fazer atividade é a gente fixar o conteúdo que a gente fez, tá entendendo? Se eu deixar isso para o fim, logo lá no fim vai ter a revisão. Aí você vai ter 2 atividades. Eu acho interessante, às vezes, você pode até ter uma dificuldade de um dia ou outro de postar na data que eu cobrei. Aí você pode chegar e falar, professor, eu não dei conta de fazer na data, posso mandar amanhã no seu e-mail? Beleza. Mas deixar para o fim eu acho complicado. Né? Porque, como eu falei,
o intuito do exercício é fixar o conteúdo que foi ministrado. E se a gente deixa isso para 3, 4, 5 dias depois, infelizmente aí não faz mais. Né? Até porque tem professor, até porque tem a vida corrida, vocês têm trabalho, vocês têm, né, tem várias atividades outras que não são só a faculdade, eu compreendo, mas se deixar também, aí depois um copia do outro, não faz, aí já esqueceu até o conteúdo. Ok? Diga, Elaine, o que você falou? eu tô com meus exercícios prontos. Eu posso estar postando agora depois da sua aula? Sim, com certeza. Ah, tá bom. Obrigada. Entendeu, Amanda? Oi, professor, entendi sim. Era só por questões mesmo de flexibilização, porque às vezes a gente não consegue, né, na correria, às vezes até faz, mas não consegue postar dentro do prazo, Então, às vezes consegue só fazer no finalzinho do dia. Mas aí não perde ponto não, né, se tiver que encaminhar no seu e-mail, no outro dia. Não tem problema não. Não tem problema não. A gente Sendo assim, flexibiliza tudo bem, né? isso daí. Ok? Professor, Ok. Oi. você pode explicar essa número 2? Número 2 de ontem? Do exercício de ontem? Deixa eu abrir ele aqui. Professor, é essa mesmo. Essa, número 2, desculpa. Deixa eu abrir ele aqui. Vou colocar aqui, não. Professor, embaixo tinha a consideração de fluxo de caixa, né, embaixo do... abaixo. Eu respondi também umas questões abaixo, tá certo? Sim, tá certo. Beleza. Só um minuto. Deixa eu ver um negócio aqui. Estou só procurando uma coisa aqui para colocar para vocês aqui para facilitar.
vamos lá, ó. Estão ouvindo aí, né? Considere o fluxo de caixa representado a seguir. Então, nós temos o ano 0 é o ano que nós estamos. Então, o ano que nós estamos, eu estou devendo 30 mil. Aí tem o ano 1, o ano da frente, o ano 2 e o ano 3. No ano 1, eu tenho um fluxo de caixa de 8 mil. No ano 2, eu tenho um fluxo de caixa de 16. E eu tenho no ano 3, 19. O valor presente líquido desse fluxo de caixa é na data 0. Eu tenho que trazer esses valores que estão adiante, no ano 1, no ano 2 e no ano 3, para o ano 0. No ano 0, eu já estou devendo 30 mil. Eu preciso de dinheiro, eu preciso trazer esses valores aos dias de hoje. A taxa de atratividade, que é a taxa de desconto que o banco usa, é 10% ao ano. Juros compostos. Então eu tenho uma formulazinha que eu faço aí, ó, que é valor futuro. Eu não sei se aqui só é dividido ou é vezes. É dividido. Acho que é dividido. 1 elevado. É dividido, professor? É dividido, né? É. Aqui, ó, é assim, ou deixar assim mesmo, é dividido. Então, o que eu vou pegar? Ó, eu vou pegar VPL, vocês estão visualizando aí, não estão? Não. Hã? Sim, professor. Sim. Tá aqui nessa apresentação. VPL é o valor futuro. Quanto que é o valor futuro do primeiro ano? Vamos fazer aqui o VPL 1. Então, é 8.800. 8.800 dividido por 1 mais a taxa. A taxa é 10. Só que você tem que tirar do porcento. Então fica 10 dividido por 100. Deixa eu abrir aqui um Excel. Aqui é 10 dividido por 100 igual... Zero 10. Vai ficar 0,10. Fecha o parênteses. Esse N aqui é elevado ao período, elevado a 1. Eu não sei como que eu dou conta de colocar esse número aqui. Ah, ficou. Aí. Então vai ficar VPL é igual 8.800. Professor, ficou 0,10 por quê mesmo? Porque a taxa é 10%, né? E eu tenho que tirar do porcento. Então eu pego 10 e divido por 100. Ah, tá. Certo? 10%. Ó, 10 tá aqui, ó. 10%. Você tem que tirar do porcento. Você pega 10 e divide por 100. Dá 0,10. E aí, então vai ficar 1,10 elevado a 1. Então vai ser VPL é igual a 8.800 dividido por 1,10 elevado a 1 é 1,10. Quanto que dá esse resultado aí? Quem faz? Deixa eu fazer aqui no Excel. Aqui, vamos ver. Quem já fez pode dizer. 7.000. 7.000? 8.000, não é? 8. É. 8.800, faz aí de novo. 8.800 dividido por 1,10. 8.000. Então, VPL do primeiro é 8.000. Aí. Aí eu tenho que fazer do segundo. A mesma coisa. Vou fazer aqui, ó. VPL 2. Então, eu vou pegar o valor segundo, 16.940, que é o valor futuro. 16.940 dividido por 1 mais a taxa. A taxa continua sendo 0,10, então vai ser 1 mais 0,10. Só que agora vai ser elevado a 2.
Por quê? Porque é o segundo ano. Estão entendendo? 1,21. VPL é igual a 16.940 dividido, vai dar 1,10 14.000. elevado a 2. Só um minutinho, vamos explicar aqui, vocês pode ser que seja isso mesmo. Fecha aqui. 1,10 elevado. VPL é igual 16.940 dividido. Quanto que dá 1,10 elevado a 2? É 1,10 1,21. vezes 1,10. Deixa eu botar o igual aqui. Vai dar 1,21. Então aqui vai ser 1,21. Aí vai ser 16.940. Aqui igual a esse, dividido por esse. 14.000. Então, o VPL 2 é igual a 14.000. Aqui. O segundo. E agora eu tenho que fazer o terceiro. Copiar aqui. Opa. Ganhar um tempo. Professor, perdão, o dividido por 1 é por quê mesmo? É a fórmula. A fórmula é essa, ó. Ah, tá. A fórmula é esse 1 sempre, né? Valor futuro. Mais a porcentagem. O valor futuro é sempre, ó, do primeiro período, do segundo e do terceiro. Ok? A fórmula é 1 mais a taxa, elevado a N. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Entendi. Certo. Uhum. Ok? Só um minuto, layout da página. Tá, agora eu tô terceiro. 19.965. 19.965. 1 mais 0,10 elevado a 3. 3. Aqui vai ser 3. Aqui vai ser 19.965. Aqui vai ser 19.965. E aqui quanto que dá? 1, vezes... 1,331. Deixa eu fazer aqui. Vezes 1,10. 1,331. É isso? Isso. Aí, Isso. Aí quanto que dá o resultado? Resultado 15.000. 15.000. Vou só fazer aqui para tirar Isso. a dúvida. Que vai ser 19.965. 15.000. Então, beleza. Então, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar os valores futuros do fluxo de caixa que eu tinha, que vai ser igual. Fluxo de caixa é igual 8.000 mais 14.000 mais 15.000. Quanto que dá isso? R$27.000? Quanto? A letra B, 7.000. 7.000. Não, mas quanto que dá esse resultado? 37. 27.000, aí vai diminuindo Deu os 30.000 do ano velho. Exato. Só que aí, no período zero, eu estava devendo 30.000. 30.000. Então, o valor presente líquido desses fluxos de caixas na data zero. Então, peguei, daqui um ano eu tinha 8.000, daqui 2 anos eu tinha 16.000, daqui 3 anos, esse período é o ano, mas pode ser mês, pode ser dias, pode ser semana, o que for definido. Então, daqui esse período eu tenho esses valores para receber, eu quero trazer no dia de hoje. Então, como que eu faço? Eu tirei a taxa de juros que o banco cobra e peguei o valor líquido aqui, ó, 8.014,15, tá aqui, ó. Deu 37. Mas no período zero eu estava devendo 30.000. Logo, o meu FC vai ser de 7.000. E aí a resposta aqui. Ok? Professor, e volta bem embaixo de novo, por favor.
Professor, deixa eu te falar, como que você fez essa conta aí, esse 1,10 elevado a 3, como que faz mesmo? Que dá 1 mais 0,10 elevado a 3. É 1,10 vezes 1,10 vezes 1,10. 3 vezes. Ele vezes ele 3 vezes. Que quando tem a calculadora, tem um jeitinho. Quando tem a calculadora, aquelas calculadoras, a gente faz direto na calculadora. Diga. Lu Santos está com o microfone aberto, vai dizer alguma coisa? Não, senhor, eu esqueci mesmo, perdão. Caio. Boa noite, professor, tudo bom? Boa noite, Caio. Na paz, você? Tudo bom. Você vai me reprovar se eu falar que não entendi nada? Não vou não. Pera, Bernardo, pera aí, papai tá na hora. Professor, se eu puder... Pera aí, meu filho. Não precisa refazer tudo não, assim, é só explicar mesmo que eu vou tentar pegar. Tá, mas você entendeu o que está se pedindo aqui no exercício? Que isso é importante. Não consegui. Então, aqui ele tem uma situação que ele tem hoje, está devendo 30 mil. Certo? Aí você tem um recurso para receber daqui 1 ano, daqui 2 anos e daqui 3 anos. Esse VPL é valor... Presente líquido. Ah, certo. Valor presente líquido igual a valor futuro. A fórmula é o valor futuro, porque o que é a fórmula? Eu tenho o valor futuro que eu vou trazer para os dias de hoje. Eu tenho um valor futuro que eu vou trazer para o VPL, para o valor presente líquido. Então eu tenho aqui um valor futuro de 8 mil que eu vou trazer para o instante zero. Eu tenho um valor futuro no ano 2 que eu vou trazer para o instante zero. Eu tenho um valor futuro do ano 3 que eu vou trazer para o valor presente do ano 0. Que aí foi o que eu fiz aqui. Valor futuro do primeiro ano é 8.800. Aí a fórmula é 1 mais a taxa. 1 mais a taxa elevado a n. 1 mais a taxa é 10%, só que eu tenho que tirar do porcento. Como que eu tiro do porcento? Eu divido por 100. Então, 10 dividido por 100 dá 0,10. E elevo a 1 porque eu estou fazendo do primeiro ano. Então, vai dar 8.800 dividido por 1 mais 0,10 elevado a 1 é 1,10. Então, 8.800 dividido por 1,10 dá 8.000. Então, quer dizer, nesse caso aqui, se eu fosse no banco com 8.000, um cheque de 8.800, o banco ia me cobrar 800 de juro e ia me dar 8.000 de troco. Foi descontado o cheque. O que eu fiz? Eu tinha um cheque para daqui 1 ano, eu trouxe esse cheque ao dia de hoje, VPL, valor presente líquido. É a custódia, como se fosse a custódia de cheque. Exato. Exatamente. Aí eu tenho a mesma situação para o segundo período. Aqui, segundo período, meu cheque é de 16.940. A fórmula é a mesma, só que agora a minha taxa de 1,10 é elevado a 2. Por quê? Porque é daqui 2 anos, período de 2 anos. Então aí dá 1,21. Aí 16.940 dividido por 1,21 dá 14. Então quer dizer, eu fui lá com o cheque de 16, que era para daqui 2 anos, o banco me trocou e me deu 14.000 e cobrou os juros dele. Professor, aí no caso é apenas os juros, não tem ataque no caso, não é isso? Como? Está esse cálculo que o senhor está fazendo só tem o juro e não ataque. Não, só os juros. Certo. Então, se a gente descobrisse, no caso, o juro, no caso você me deu aqui, deixa eu voltar aqui, só um minutinho, não quer subir aqui o negócio, peraí, 10, peraí,
que é esse 10% aí? Só vem um pouquinho, você consegue subir? Taxa de atratividade, é a taxa de desconto que o banco cobra. Certo. Então o banco cobra isso ao ano. Se eu pegar 10% e dividir por 12, eu encontro a taxa mensal, certo? Certo. Aí eu encontrando a taxa mensal, eu poderia pegar o valor do cheque e multiplicar pela taxa mensal e não iria dar a mesma coisa? Teria que dar. Entendi. É que aqui é juros compostos, né? Então. O juro composto é por isso que tem o elevado, porque é o composto. Exatamente. Porque é juro composto, exatamente. Entendi. Então, no caso, professor, mas daria para fazer usando essa conta? Eu tô na aula, só um minutinho. Tem que tentar fazer individual. Eu não sei, Caio, se dá para fazer. Eu acredito que dê. Só que é juros sobre juros, né? É um pouco mais complexo para ir para o entendimento, porque vai ter que fazer juros sobre juros. Certo. Entendi. Ok? Tá. Na aula presencial, depois eu sento com o senhor para não tomar muito tempo dos demais também, para ver se a gente consegue por esse caminho. Porque assim, eu já descontei cheque em banco, nesse sentido aí, e fazer uma contazinha simples lá, entendeu? Sim. Tá, beleza. Mas vamos para frente, obrigado. Eu acho que aqui é simples mesmo, porque você tem que descobrir o período que você vai descontar, né? Que é de 2 anos, 1 ano, 6 meses, que for. Aí ele vai estipular os juros, a taxa de atratividade desse período. É que aqui, se fosse 6 meses, o banco ele já te dá a taxa de 6 meses. Ele já te dá os juros compostos de 6 meses. Né? Se é 3 meses, ele já te dá a informação dos 3 meses. Então, é isso aqui que ele faz. É essa fórmula aqui, ó, VPL. Ele joga a taxa, o período e te desconta o dinheiro. Beleza, mas é isso. Então aqui dos 8.800 eu fiquei com 8. E eu me sinto tão burro nessas aulas. Dos 16 eu fiquei com 14. E dos 19 eu fiquei com 15. Então somando isso dá 37. Então quer dizer, eu trouxe todos esses recursos que eu tinha para frente para o dia de hoje e deu 37. Só que eu devia 30. Então tá aqui, ó, 37 menos 30, logo o meu fluxo de caixa vai ter uma resposta de 7.000. Né? O valor presente líquido deste fluxo de caixa na data zero é 7.000. Ok, Milena? Sim, professor, entendi. Beleza. Vamos então... Diga, Caio. O senhor, a gente quer encontrar nesse primeiro momento aí, no caso, o valor do desconto, né? Nesse período de... Não quero achar o valor de desconto, não. Quero achar o valor que eu tenho de direito para receber. Pois é, mas, por exemplo, se o senhor pegar 8.800 vezes 10%, nós vamos encontrar 880, certo? Certo. 800. 800. Se eu subtrair o que o banco vai ficar, que é o valor do desconto, menos o valor que eu tenho para o futuro, dá 8.000. Então, tá aqui. Entendi. Não seria mais simples a gente fazer essa conta mais resumida do que por aí? Não, eu acho que não. Não? Eu acho que não. Aqui, ó, 8.800 vezes 10%, que é a taxa que ele vai cobrar no decorrer desse... Tá, mas e no segundo período, que taxa que ele vai cobrar? No caso, no segundo mês. Primeiro mês é 10%. E no segundo? Como que você faria esse do segundo? Só para você ver como é diferente. Porque aqui é juros sobre juros. Não daria 20%. Daria mais que 20%. Deu pau as contas. 7.000. Nesse caso, 7.000 vai ser o valor descontado, não é isso? Não dá tudo isso não. É porque a gente não marcou letra B aqui, que a letra B que é a resposta correta?
Letra B de bola. É. 7 mil. Não Menos. não considero 7 mil, não. Eu quero que você faça o cálculo daqui, ó. Tá, mas a alternativa correta é a B, 7. É. Mas eu quero que você faça esse cálculo aqui da fórmula sua. Ó. 16.940 para 2 meses. Vamos dizer que seja 2 meses. Vê se vai dar os 14. Certo, tô em aula. Só um minutinho, professor. Repete, por favor. Eu quero que você faça esse cálculo aqui, ó, de 16.940 para descontar para 2 meses, com a taxa de 10. Taxa de 10%, vamos calcular, é isso? É. Só um minutinho, professor. 16.940 a 10%. Só um minuto. A gente vai encontrar 1.694. 1.690, não é, porque 1.694 vai dar... Então, não, mas é 2 períodos, por isso que tá dando a diferença. Isso daí você achou 10%, não é 10%, Isso. mas não é 10%, porque é 2 períodos. Certo. É dois- Não é 10 e não é 20. Exatamente, não é 10 e não é 20. Por isso que ele faz o elevado aqui, ó, de juros compostos. Entendi. Tanto que a taxa, se você for ver, eu acho que é 21%. Tá aqui, ó. 1,21. 1,21, que é o 21 é o que representa. Faz aí 16.940 vezes 21%. 16.940 vezes 1,21%. Não, vezes 200. vezes 21%. Ah, é 21, né? 16.940 vezes 21%. 3.557,40. Também não é, então, porque não dá. 16, aqui vai dar 2.940, que é de 16 para 14. Entendi. De 16 para 14. Ou seja, de 10%, o segundo mês já foi para 14 a 16, é isso? É. 10, 14. É, meu caro. Infelizmente ou felizmente vamos ter que seguir essa aplicação matemática aí. É, mas é a fórmula, não tem outra fórmula, né? Depois você pode quebrar a cabeça, mas é isso. Então, cada período, eu tenho cheque para o mês que vem, eu tenho cheque para o ano que vem, eu tenho cheque para... Opa, eu vou trazer de acordo com a taxa. Então, é isso que eu fiz. Eu fiz o número 1, o número 2 e o número 3. Se eu tivesse o número 4, se eu tivesse o número 5, eu teria que trazer também os dias de hoje. Aos dias de hoje eu estou devendo 30, mas eu consegui captar 37. Então logo me sobrou 7. Tá aqui. Ok? Bora para o nosso conteúdo, senão a gente não sai do zero hoje. Alguém printa a tela. Rick Passarinho, segundo. E professor? Oi. No caso, assim, no meu exercício, eu apenas marquei realmente a letra B. No caso, o meu rascunho vai ter que ir junto, né? Vou ter que inserir, né? Com certeza. Tem que mostrar o cálculo, não é só a resposta, não. Tá bom. Tá bom? Já terminei a atividade. No caso, eu posso enviar amanhã, porque eu estou sem computador para anexar e enviar. E eu fiz tudo manuscrito. Sem problema. Professor, eu enviei, coloquei o cálculo. Oi? Eu já enviei a minha SA2, eu não coloquei o cálculo não, só a resposta. Tá. Não, sim, mas aí vamos explicar porque eles têm que ter, né? Não adianta só a resposta a gente não é adivinho, a gente tem que demonstrar a atividade que fez, sem problema, né? Mas a gente vai conversando e vai resolvendo isso daí, ok? Então vamos lá. Capítulo 3, administração do capital de giro. Né? Administração
do capital de giro é de suma importância, pois é a maneira como a empresa trata os recursos situados em contas chaves no balanço patrimonial, né? Que são os ativos e o passivo circulante. A gente já até viu lá na sala no dia nosso primeiro lá. Conta caixa, conta estoque, contas a pagar, né? Tudo que está em movimento em curto prazo dentro da empresa. Esses recursos fazem girar o ciclo operacional, né? O ciclo financeiro e o ciclo econômico da empresa, né? Que vamos ver mais adiante. Vamos conhecer o capital e suas características e as ferramentas que possibilitam. Vocês já ouviram falar do ciclo operacional, ciclo financeiro e ciclo econômico? Em algumas aulas minhas eu até dou alguma introdução desse conteúdo às vezes, porque está relacionado a boa parte da administração. O que é o ciclo operacional? A empresa, ela não, muitas das vezes vamos dizer a fábrica ela não compra matéria-prima para produzir. Por exemplo, vou colocar a fábrica que faz cadeira. Qual que é a matéria-prima para fazer a cadeira? De madeira. Madeira, não é? Então, ele compra matéria-prima, aí ele corta a matéria-prima, ele transforma essa matéria-prima, ele faz a cadeira, aí essa cadeira vai para o estoque, ele vende essa cadeira e ele tem um período, um tempo para receber a venda dessa cadeira. Não é isso? A indústria não é isso? Isso. Compra matéria-prima, transforma a matéria-prima, está pronto o produto, fica em estoque para vender, ele vende essa matéria-prima e ele recebe depois ainda. Não é isso, Thiago? Sim. Ok, então isso é o ciclo operacional da empresa. Quantos dias isso se dá? Você sabe dizer? Opa, ele compra a matéria-prima ainda vai chegar. Aí chegou, ele tem que cortar. Aí cortou, tem que fazer a cadeira. Cadeira feita, vai para o estoque. Do estoque vai venda. Vamos dizer que seja 60 dias. Então, quer dizer, o ciclo operacional da empresa, que é o tempo que ela compra a matéria-prima até quando ela recebe, que ela vende, ela recebe, demora 60 dias. Que normalmente é mais. Normalmente é mais. Né? Mas eu estou dando um exemplo. Então, isso é o ciclo operacional. Mas bora. Capital de giro são os recursos de curto prazo na empresa, ou seja, tudo que pode ser transformado em caixa, em dinheiro, o mais brevemente possível, que garantirá a liquidez, que garantirá a condição de pagamento e a manutenção de seu funcionamento, possibilitando comprar mercadorias, pagar o salário dos funcionários e todas as obrigações dentro do seu tempo correto. Né? Lembra que eu falei lá da definição de liquidez? Né? Definição de liquidez é a capacidade que a empresa tem de pagar as suas obrigações em dia. Só fazer um negócio aqui. Beleza, então vamos lá. Como podemos dividir o capital de giro em duas partes? Capital de giro fixo ou permanente e capital de giro variável ou sazonal. O giro permanente refere-se ao volume mínimo de ativo circulante necessário para manter a empresa em condições normais de funcionamento. Então, quer dizer, para mim manter a minha empresa em funcionamento, eu preciso ter um valor de caixa que eu preciso administrar, né? Porque eu preciso pagar todo dia, praticamente tem um fornecedor, tem uma despesa, acontece um imprevisto, eu tenho que fazer uma manutenção, então eu tenho que ter dinheiro em caixa. Por sua vez, o capital de giro variável supre as necessidades adicionais e temporais de recursos, que ocorrem em determinados períodos que envolvem situações atípicas, ou seja,
pela precisão de compra antecipada de estoque. Exemplo, fim de ano. Fim de ano está chegando, eu preciso comprar mais estoque, mas eu vou deixar para o fim do ano para mim fazer uma reservinha, para mim ter um capital de giro? Não, então eu já vou constituindo esse capital de giro para chegar no fim do ano eu ter um recurso a mais e comprar. Né? Maior morosidade no recebimento dos clientes, maiores vendas. Então, por exemplo, na época de Páscoa, por exemplo, as empresas de chocolate, ele tem que ter um estoque maior. Logo, naquele momento, 1 mês, 2 meses antes, ele tem que ter um fluxo de caixa sazonal, um pouco maior. Né? De festas, essas coisas, então todas têm um período que ela tem uma necessidade que é maior do fluxo de caixa. Por quê? Porque as vendas dela vai ser maior. Por isso são denominadas de sazonais ou variáveis, porque varia de acordo com aquele período. Né? Normalmente a empresa de chocolate lá, ela vende 10, 10, 10, 10, 10. Mas quando é na época da Páscoa, ela vende 50. Então ela precisa ter um capital de giro maior perto daquele período, onde vá suprir a necessidade dela do estoque para venda naquele período. Outra situação é que em tempos de crise há um resfriamento da demanda. Isso faz necessidade de maior capital de giro, né? Que foi aquilo que eu expliquei na sala, a questão dos dias mais adiante. Né? Eu vendia 30 e 60, hoje eu vendo 30, 60, 90, 120. Então, quer dizer, o meu fluxo de caixa ele estendeu. Em um cenário deste, as pessoas compram menos temendo a crise. Tendem a poupar mais ou não têm dinheiro imediato para consumir. Para aumentar as vendas, as empresas fazem promoção, aumenta prazos, concede desconto e abre uma série de exceções, né? Que é o momento que nós estamos vivenciando hoje. Né? Então, você faz promoção, aumenta prazo para o cara ver se a gente, às vezes, aumenta um pouquinho as nossas vendas. Por esse motivo é que nos tempos de crise aumenta a busca por recursos em instituições financeiras. Olha lá, o empréstimo, capital de giro sazonal. As instituições financeiras, por sua vez, faz valer a lei da oferta e da procura. Né? Todo mundo procurando empréstimo, logo o juros está lá elevado. Por quê? Porque está todo mundo querendo dinheiro. Outra peculiaridade pode ser facilmente observada na atividade rural. Há uma política do governo para subsidiar capital de giro, a taxas atrativas para o agronegócio, que alavanca a economia devido ao seu alto processo de sazonalidade. Então, quer dizer, o cara lá da soja ou do milho, às vezes ele fica 6 meses, ele tem que plantar, colher e não sei o que, e isso vai 6 meses. Então, quer dizer, nesses 6 meses ele precisa ter um capital de giro alto para manter a sua estrutura, pagar os seus fornecedores, a manutenção, né? Então, quer dizer, aquele ciclo operacional do agronegócio, muitas das vezes ele é de 180 dias, que é o período onde ele produz, ele vende, ele vai receber só depois de um bom tempo. Então, e o governo, de certa forma, ele subsidia esse negócio dando empréstimos a juros mais baixos. Diga. Então, só recapitulando, o capital de giro, então, são todos os recursos financeiros, né? Que a empresa tem que arcar com o seu custo, né? Pronuncia de novo, Elaine. Não, o que eu estou falando é o capital de giro, então, são todos os recursos financeiros que a empresa tem que arcar com seus custos operacionais, no caso, para poder manter o funcionamento, né, da empresa. Exato, é isso. É o recurso que você tem para você manter a parte operacional da empresa. Entendi, ok. E aí, dentro da parte operacional, você tem estoque, você tem que repor estoque, você tem que pagar funcionários, você tem que pagar água, luz, né? Você tem que fazer vários pagamentos com esse fluxo de caixa, com esse capital de giro, perdão, esse capital de giro. Entendi, obrigada. De nada. E o capital de giro, ele pode ser encontrado lá no balanço patrimonial, né?
que eu falei para vocês. Ele também é denominado, o capital de giro, capital circulante líquido, que é também descrito como CCL. Tá aqui, ó. CCL, que é igual ativo circulante menos o passivo circulante, né? Na sala de aula eu tinha feito ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Por quê? Porque eu queria saber o índice. Aqui eu quero saber um valor monetário. Então eu faço um menos o outro, né? Eu tenho 200 de bens e direitos, que é meu ativo, e tenho 150 de obrigações. Então 200 menos 150 sobra 50. Esse 50 é o meu capital de giro. Aqui, ó. Vou demonstrar aqui nesse exemplo. Vejamos um exemplo aqui, é um balanço. Ó. Ativo circulante, 80. Ativo não circulante, 100. Logo, o ativo total é 180. O passivo é 40. O passivo não circulante é 20. E o patrimônio líquido é 120, totalizando 180. Sempre no balanço, o total do ativo tem que ser igual ao total do passivo. 180, 180. Aí eu tenho o CCL, ó, que é o AC menos PC. AC é 80, tá aqui, ó, menos PC, que é 40. PC tá aqui, ó. PC que é 40. Logo, o meu CCL é 40. Então, quer dizer, eu tenho de capital de giro para trabalhar essas obrigações que eu tenho dentro desse período de 40 mil. Né? Aqui, ó. Nesse caso, a empresa dispõe de 40 para utilizar como capital de giro, ou seja, suas reservas disponíveis são maiores do que suas obrigações de curto prazo. Essa empresa terá facilidade em honrar seus compromissos nos prazos determinados. E o CCL negativo, né? Ó, pessoal, só avisando, a aula vai acabar em 5 minutos, eu vou fazer um novo e vou postar no grupo, tá ok? Alô? Ok. Ok. Beleza. Ok. CCL negativo. AC é 80, tá aqui, ó. CCL, AC 80, mas o meu PC é 100. 100. Então, o que ele está dizendo? Eu tenho de bens e direitos, vamos dizer, eu tenho dinheiro 80 e eu tenho para pagar 100. Eu consigo pagar 100 com 80? Não, né? Então, eu não tenho capital de giro. Quando isso acontece, né, eu não tenho capital de giro. Por quê? Porque tudo o que eu tenho não paga o que eu devo. Eu tenho 80 e devo 100. Então, quer dizer, mesmo que eu queira pagar, eu não tenho como pagar. Aí eu vou precisar fazer um empréstimo, pegar algum dinheiro, fazer alguma coisa, fazer uma ação de venda forte para mim ter capital de giro, para mim ter dinheiro, ativo, caixa, que é o AC, aumentar esse valor para mim poder pagar as minhas obrigações. Né? Então aqui é, nesse sentido, o CCL negativo, em que uma empresa detém capital de giro líquido negativo, revelado pelo passivo circulante maior que o ativo circulante, denota que os recursos de curto prazo não são suficientes para cobrir as obrigações de curto prazo. Né? Então, há empresas que adquirem financiamento, lá, como eu falei, fez empréstimo de longo prazo em bancos ou outras instituições para dispor de um capital de giro, que garanta as operações. E aí é denominado de capital de giro de terceiro. Por quê? Porque eu peguei empréstimo, peguei um capital de terceiro. Lembra que a gente viu lá no comecinho da nossa aula presencial que eu faço reservas? Eu pego lá uma parte, 10% do contrato social. Lembra, cara? Que eu pego 20%. Por quê? Porque eu vou fazendo uma reserva, essa reserva vai ser o meu capital de giro.
que é o dinheiro que eu tenho para fazer a empresa, né? Uma parte eu tiro para o sócio, uma parte eu tiro para investimento e outra parte eu tiro para fazer capital de giro, né? Aí esse capital de giro ele vai ser denominado capital de giro próprio. Nesse caso desse primeiro parágrafo aqui, é o capital de giro de terceiro. Por quê? Porque eu peguei dinheiro no banco para fazer esse empréstimo. Ao contrário disso, quando a empresa reserva parte dos próprios recursos, que foi o que eu orientei lá na nossa aula presencial, que ele dispõe provenientes da integralização dos sócios, reserva de lucros, ó, para utilizar como capital de giro, denominado de capital de giro próprio, que é o CGP, que também pode ser encontrado pela diferença entre patrimônio líquido e o ativo não circulante. Então, tá aqui, ó, capital de giro próprio. É o patrimônio líquido, que é o PL, menos o ativo não circulante. No caso do exemplo 1, teríamos, né, PL. Quanto que é o PL lá? Vamos voltar lá no exemplo 1. Aqui, ó, 120. Menos o ANC. 120 menos o ANC. Vamos voltar lá para a gente ver. ANC, 100. Então, quer dizer, eu tenho capital de giro próprio? Tenho. Está aqui, ó, 20. 120 é o patrimônio líquido menos o ANC, 20. Já no caso 2, teríamos PL é 80 e o ANC é 140. Está aqui, ó. PL é 80 e o ANC é 140. Então, um menos o outro deu 60 negativo. Então, quer dizer, se deu negativo, eu tenho capital de giro próprio? Não. É uma medida de... Oi? Desculpe interromper. Dá um exemplo de PNC. Do quê? Do PNC. PNC? É. O que é PNC? O senhor falou agora, passivo não circulante. Ativo não circulante. ANC. Professor. Oi, Caio. É ativo e não passivo circulante, é isso? É ANC, ativo não circulante. O que seria? A cadeira, o móvel, seria isso? Exato. Peraí. Deixa eu dar entrada aqui nos colegas aqui, a gente já concentra aí e já responde. Beleza. Ativo não circulante. É o imobilizado. O que é o imobilizado? É a cadeira, é o equipamento, é a máquina. Ativo não circulante. O circulante, só para a gente entender, ele tem, a principal é a conta caixa. Tá ouvindo, Caio?
ouvindo. Então, o ativo circulante, que é essa fórmula aqui, ó, é o AC menos PC. Por que é circulante? Porque é aquela parte que circula grande dentro da empresa. E circula quando? Dentro do exercício social. Lembra que eu falei o que é o exercício social na sala? Que corresponde do dia 1 ao dia 31 do 12, né? Então, tudo o que eu tenho para receber dentro do exercício social é circulante. Para receber e para pagar. O que extrapola isso é ativo não circulante. E também o imobilizado. Porque o imobilizado você não vende. Você até vende, mas no final do exercício, por exemplo, eu comprei ar-condicionado, instalei na empresa, ficou 10 anos na empresa. E agora eles estão velhos, eu preciso trocar, eu vendi eles, depois de 10 anos. Que é o imobilizado, que é o desimobilizado. Lembra do fluxo de caixa? Eu desimobilizei, eu vendi. Agora, o ativo não circulante é esses equipamentos que a gente compra, que a gente não vende. Por quê? Porque é o equipamento para a empresa. Situações que eu tenho que para receber, que eu tenho direito. Por exemplo, eu vendi um carro lá na sua empresa e você vendeu em 30 parcelas. Vamos dizer que esse carro custa 100 mil. Você vendeu em 30 parcelas. Vamos dizer que a parcela é R$1.000. Desses 100 mil, até o final do ano, você tem quantos meses para receber? Vamos colocar, nós estamos em agosto, então setembro, outubro, novembro, dezembro. 4 meses. Né? Então, quer dizer, dos 100 mil, 4 mil você vai receber ainda esse ano. Não é isso? Então, se é isso, esses 4 mil é circulante. E os outros 96 é não circulante. Por quê? Porque você vai receber no exercício seguinte. A mesma coisa é pagar. Você está pagando uma coisa, você está pagando financiamento. Eu dei um exemplo de você receber e agora tem um momento de você pagar. Né? Você também comprou um financiamento, você comprou máquinas para sua empresa e a sua empresa vai pagar em 30 meses. O que for até o final do exercício é circulante. O que não passou o exercício, já é o ano que vem, é não circulante. Aí já o ano que vem, aquele valor do ano é circulante. E o que vai extrapolar ainda algumas parcelas para o ano seguinte é não circulante. Então é isso que define o que é circulante e não circulante. Deixa eu ver se eu entendi. Então, esse circulante é tudo que vai girar dentro da empresa do dia 1º ao dia 31 de dezembro. E isso, por exemplo, se eu faço um financiamento para a empresa, esse financiamento, o valor das parcelas, ele é circulante. Passou do valor a parte que você vai pagar até o final do exercício é circulante. A parte que você não vai pagar é não circulante. Você vai pagar, assim, você não vai pagar dentro do ano, você vai pagar no ano seguinte. Aí é não circulante. Ah, tá. Entendeu? Milena? Mais ou menos. Não, mais ou menos não. Pergunta de novo. Ué. Não, eu entendi. Agora, vamos esse dizer não que você me deve. circulante... Vamos lá. Você me deve 20 mil. Até dezembro você vai pagar 8. E os outros 12 você vai pagar em fevereiro do ano que vem. Então, quer dizer, os 8 é circulante. Por quê? Porque você vai me pagar até dezembro. E os 12 é não circulante. Por quê? Porque você vai pagar só o ano que vem. É isso. Entendi. E também dentro do ANC tem o imobilizado, que é o que eu falei, são os equipamentos, né? Que é equipamento você não vende. A faculdade, você vê ela vender cadeira? Ela pode vender depois de... Já usou bastante, ficou velha, às vezes vende como sucata. Né? Você vê a faculdade vender as cadeiras, as mesas? Não. Então isso, lá na fábrica de vamos dizer, não sei do que fábrica aí, que fabrica alguma coisa, tem lá várias máquinas que produz.
Você vê o cara vendendo? Não, ele vende até depois que tiver velha, alguma coisa assim. Mas a princípio ela vai ser... Então isso é a ANC. PNC tem aqui também, ó, né, dentro do balanço, que também é a mesma coisa, são as obrigações, é as obrigações que você tem a pagar. Você vai pagar dentro do ano e você vai pagar no ano seguinte. Seus fornecedores, por exemplo, o exemplo que eu dei, você deve 20 mil. Vamos dizer que eu seja fornecedor lá da Milena. Ela deve 8 até dezembro e 12 para o ano seguinte. Então, quer dizer, é a mesma coisa. Entendeu, Caio? O senhor pode voltar... Professor? O senhor pode voltar, por favor, nesse CCL negativo, por gentileza? E... aqui está o ativo circulante 80, ativo não circulante 140, né? Sim. Aí PC, passivo circulante 100, PNC, passivo não circulante. Isso aqui é como se fosse um balanço, são dados por unidade de um balanço, correto? Exato. PL é o... Patrimônio líquido. Certo. Aí total de ativo, total de passivo, 220. Como que você achou essa conta, 220? A soma de 80 mais 40. E a soma desses três aqui. A soma de... De 80 com 40. De um lado nós temos os ativos e de outro lado passivo. Soma-se ambos os lados, deu o mesmo denominador. Exato. Sempre tem que dar o mesmo denominador. Certo. No balanço. No balanço. Aí a gente pegou o capital líquido circulante igual a ativo circulante vezes passivo circulante. Exato. A gente pega lá em cima, né? Esse dado lá de cima, 80 menos 100 deu 20 negativo. Exato. Consegui entender, professor. Obrigado. Ok. Professor, por via das dúvidas, eu queria só saber, e o restante por exemplo, do passivo não circulante, né? Eu não vou pagar esse ano, vou pagar o ano que vem, aonde ele fica registrado? Na mesma conta, vai ter duas contas. Por exemplo, vai ter fornecedor, vamos dizer que seja fornecedor. Você vai ter fornecedor dentro do passivo circulante e você vai ter fornecedor dentro do passivo não circulante. Ele vai estar identificado em duas... A nomenclatura é a mesma, só que ele vai estar tanto no PC quanto no PNC. Tá entendendo? Entendi. Então, esse registro é feito, né, no caso, no passivo, né, no caso, na parte do passivo, só que já delimitando o valor que será pago no ano e o restante, né, que virá a ser pago. Exatamente, desse jeito. Automaticamente, quando você faz o lançamento lá no sistema contábil, ele já faz essa separação. Certo. Ok? Professor, pode dizer. aqui a gente falou do ativo circulante. O que seria o passivo não circulante? Passivo não circulante é o que eu falei, fornecedor que você vai pagar o ano que vem. Entendi. Você vai ter fornecedor que você paga ainda esse ano, é PC, e você vai ter fornecedor que você vai pagar o ano que vem. Entendi. Às vezes vai ter a mesma conta, nos duas, dentro do PC, vai estar lá, fornecedor A. E no PNC, fornecedor A. Só que é o exemplo que eu dei, de 20 mil. 8 mil vai estar no PC e 12 vai estar no PNC, porque ela só vai me pagar 12 em fevereiro. Obrigado, professor. Ok. Então, aqui nesse caso, ele não tem capital de giro próprio. Né? Por quê? Porque foi negativo. Né? Então, é uma medida de liquidez que revela se são os recursos próprios da empresa ou os recursos de empréstimo que estão financiando suas atividades. Então, a gente consegue visualizar isso porque a gente é uma medida que demonstra se você está tendo que pagar as suas contas, você está tendo que fazer empréstimo para pagar. Ou não, ou é a própria riqueza que a empresa gera que você faz com que você pague suas contas. Né?
Então a gente consegue visualizar isso. Lá no nosso último conteúdo, a gente vai ter uma outra análise que também demonstra isso, que a gente consegue visualizar, que é bem bacana. Beleza. Agora nós vamos... O senhor vai cobrar esse último exemplo aí em prova? Esse último? Acho que vai. É? É. Então bora dar uma repetida nele aí, por favor. Nesse aqui, do capital de giro próprio? Sim, senhor. Ok. Então vamos lá. Capital de giro próprio é patrimônio líquido, tá aqui, ó, menos o ativo não circulante. Né? Então, CGP, que é capital de giro próprio, igual a PL, menos a ANC, que é ativo não circulante. Então aí você vai lá no balanço, ele está falando, ó, no caso do exemplo 1, você vai lá no balanço e pega as informações. Exemplo 1. Qual que é a fórmula mesmo? PL. Qual que é o PL? 120, tá aqui, ó. Tá aqui, 120. Menos ANC. ANC. 100, tá aqui, ó. Então é 120 menos 100. Logo, é 20. 120 menos 20. Então, quer dizer, aqui nesse caso, eu tenho capital de giro próprio? A empresa está girando com o meu dinheiro? Sim. Sim. Por quê? Porque eu tenho 120 e tenho 100 para pagar. Então, quer dizer, a empresa está se pagando com o próprio dinheiro dela. Não está tendo interferência. A riqueza que ela está fazendo está pagando. Já no segundo caso, PL... Primeiro, segundo caso. O PL é 80, tá aqui, ó. PL é 80. E o ANC é 140, tá aqui, ó. Então, PL 80, ANC 140. Quer dizer, nesse caso, a riqueza da empresa tem 80 e ele tem de conta para pagar 140. Ele dá conta disso? Não. Então, aí ele precisa fazer o quê? Captar algum recurso. Seja de uma forma de venda rápida, ou ele vai ter que fazer empréstimo para pagar as suas obrigações. Se ele quiser pagar as obrigações em dia. Ok? Então, eu tenho 80 para pagar 140. Como que eu faço? Aí é o que ele demonstra que ele não tem capital de giro próprio. Né? Ele tem que ter outra forma de captar recurso. É isso aí. Beleza, Caio? Beleza, senhor. Obrigado. A importância do ciclo operacional. Então, aqui agora é bacana a gente ter um tempinho para a gente entender isso. Né? Porque é importante a gente entender. Isso daqui é um conteúdo bem interessante que vai ter umas atividades legais também aí para frente para a gente. Então vamos prestar atenção aí. O ciclo operacional de uma empresa se inicia na aquisição da matéria-prima para a produção. Lembra do exemplo que eu dei agora há pouco aí da fábrica de cadeira? Então comprei madeira, já iniciou o ciclo. O cara nem me entregou ainda. Às vezes o cara vai demorar 30 dias para me entregar a matéria-prima, mas já iniciou o ciclo. No caso de uma empresa industrial, ela se finaliza no recebimento pela venda do produto final, na conversão das duplicatas a receberem disponível. Está intimamente ligado ao capital de giro. Né? Por quê? Porque é aquela situação, ó, comprei mercadoria hoje, fiquei um tempo para receber, recebi, paguei a matéria-prima, transformei, essa transformação virou estoque ficou estocado 10, 20 dias, vendi 30 e 60 e vou receber. Então, quer dizer, esse pedaço de tempo, eu preciso ter capital de giro. Porque é o período onde eu vou ter dinheiro, aí eu comprei matéria-prima, logo 30, lembra que eu falei 30, 45 dias eu tenho que pagar essa matéria-prima para o meu fornecedor. Eu descapitalizo, porque boa parte do meu recurso de capital de giro ele é para folha de pagamento e
estoque de mercadorias. E aí eu fico ainda, quando eu paguei o meu fornecedor até eu receber a venda dessa mercadoria, é um tempo longo, né? Então, no ciclo operacional, o início se dá na compra da matéria-prima. E ela finaliza no ato do recebimento dessa venda, né? Que normal é 30, 60, 90 ou 30, 60, o que for. Isso é o ciclo operacional. Tá aqui, ó. Eu tentei traduzir isso num fluxo aqui para a gente entender, ó. Então, recebimento da matéria-prima, né? Aí ficou um período dentro do meu estoque e vendi o produto. E para mim vender o produto, eu tenho que receber essas vendas. Então, esse é o ciclo. O ciclo, aí vocês podem até marcar aí no caderno de vocês. O que é o ciclo operacional? É igual prazo médio de estocagem, que é o PME, então pode colocar aí ciclo operacional, CO, é igual a PME, mais o prazo médio de recebimento das vendas, PMRV, né? PMRV, é o período médio de recebimento das vendas. Então, o que é o ciclo operacional? É o período que ficou estocado, mais o período de recebimento das vendas. Tá aqui, ó. PME mais PMR, faltou o Vzinho aqui, ó. Tentei ilustrar. E nós temos o ciclo de caixa. Tá aqui, ó. O que é o ciclo de caixa? Ou ciclo financeiro, né? Tá aqui, ó. Envolve todas as etapas do processo de produção. O ciclo financeiro ou ciclo de caixa nos mostra a distância que existe entre o pagamento da matéria-prima ou a mercadoria para a revenda e o processo de produção e recebimento da venda. Então, o que é o ciclo financeiro? Lembra que eu falei, o ciclo operacional. Compro matéria-prima, recebo, produzo, vendo. Vendo, pago meu fornecedor. Paguei meu fornecedor. Quando eu paguei meu fornecedor, muitas das vezes eu fico descapitalizado, porque o fornecedor é um grande credor da empresa. Aí, de quando eu paguei esse fornecedor até quando eu vou receber essa venda, é o ciclo financeiro. Aqui, ó, demonstrado aqui, ó. Comecei no mesmo período, pagamento do fornecedor. Ó, a venda do produto. Aí eu tive que pagar o fornecedor. Vamos dizer que eu vendi aqui, ó. Comprei e vendi com 30. Só que ainda não recebi. Só vou receber com mais 30. Só que o meu fornecedor, ele me dá 40 dias. Então quer dizer, eu tive que pagar o meu fornecedor com 40 dias. Dos 40 dias até os 60, que é aqui, ó. Recebimento da matéria até a venda, no caso, eu estou dizendo que é 30. Aí eu vendi, eu dou 30 dias para o cara me pagar. Então é 30 com 30, o meu ciclo operacional é 60. Só que eu pago o meu fornecedor com 40. E eu paguei boa parte do meu dinheiro eu paguei com 30 dias de quando eu comprei essa matéria. Então quer dizer, eu fico dos 40 até os 60, que é o ciclo de caixa, descapitalizado, sem dinheiro, né? Então é isso que é importante o capital de giro, por essa razão, porque nós temos esses dois ciclos que são importantes. E o ciclo de caixa, a fórmula, se quiserem anotar, aí pode anotar. Ciclo de caixa, porque a gente vai usar mais para frente. Ciclo de caixa ou ciclo financeiro é prazo médio de estocagem mais o prazo médio de recebimento das vendas menos o prazo médio de pagamento. Tá aqui, ó. Então é PME mais PMR, né, recebimento, pode botar um Vzinho aqui, e o prazo médio de pagamento de fornecedor. Se quiser também pode colocar um F aqui, ó. Prazo médio de pagamento de fornecedor.
Que vai PME mais PMR menos PMP. Exato, menos PMPF. Deixa eu até arrumar aqui então, peraí, quer ver? Ó? PME aqui, não vai dar para mexer aqui, perdão. Repete não. Repete, por favor, professor. Repito sim. Então, deixa eu só colocar a apresentação aí. O ciclo de caixa é o PME mais PMRV menos PMPF, que é o prazo médio de pagamento. Pagamento de fornecedor, recebimento das vendas. Então, é o prazo médio de estocagem, mais o prazo médio de recebimento das vendas, menos o prazo médio de pagamento do fornecedor. Ok? Essa é a fórmula do ciclo de caixa, né? Exato. E o ciclo operacional é o PME mais o PMRV. Então, este ciclo só existe devido à falta de sincronia entre pagamento e recebimento. Em uma situação hipotética, onde o pagamento dos fornecedores e o recebimento das vendas ocorressem no mesmo dia, esse ciclo não existiria, mas não é. Normalmente a gente paga o fornecedor antes para depois receber a nossa venda. Até porque o ciclo operacional é maior que o prazo de pagamento do fornecedor. Né? Então e tem o ciclo econômico, né? Que o ciclo econômico ele não é tão importante porque ele não se atém às operações financeiras, pagamento e recebimento. Ele se inicia na data da compra da matéria-prima, independente do seu pagamento, e termina no dia das vendas. Então o ciclo econômico, comprei hoje, paguei e recebi tanto, né? E paguei tanto. Então ele não está ligado a essa questão do recebimento das vendas, que é importante para o capital de giro. É um conceito que não se prende aos momentos de pagamento e recebimento de numerários, então somente aos momentos chaves do processo de produção, né? O ciclo econômico. Então, o exemplo aqui, Companhia das Rodas Quadradas relatou os dados apresentados na tabela seguinte. Ele tem prazo médio em dias, estocagem 15, então quer dizer, os produtos dele normalmente ficam em média 15 dias. Para receber, ele recebe em 45 e para pagar o fornecedor, ele paga com 20. Deixa eu só colocar aqui para vocês entenderem. Então, aqui vai ser o ciclo. Aí ele quer saber, qual o ciclo financeiro da empresa em dias e qual o ciclo operacional da empresa em dias. Então, eu vou fazer o ciclo operacional primeiro. Ciclo operacional. Qual que era a fórmula que eu tinha falado para vocês? É o prazo médio de estocagem mais o prazo médio de recebimento das vendas. Não é isso? Então, o ciclo operacional, CO, é igual. Quantos dias ficou de estoque? Em média? 15 mais prazo médio de recebimento das vendas, 45. Logo, meu CO é igual a 60 dias. Tá aí. Agora, o ciclo financeiro. O ciclo financeiro é igual, a fórmula é prazo médio de estocagem mais prazo médio de recebimento das vendas menos prazo médio de pagamento de fornecedor. Deixa eu ver se eu consigo diminuir isso aqui, só para a gente ter mais um espaço aqui. Aí, então, o ciclo financeiro é igual.
que significa esses dois aqui, ó? O que significa esses dois? Quem pode me dizer? Essas duas informações, o que significa? Alô? Oi? O que significa essas duas informações? Eu esqueci o nome. Ciclo operacional. Aqui, ó. PME. Eu esqueci o nome, professor. Esqueci o nome da sigla lá. PME é o prazo médio de estocagem, tá aqui. E o prazo médio de recebimento das vendas, tá aqui, ó. Isso. Então, é o ciclo Prazo, operacional. Essas duas contas é o ciclo operacional. Opa. É o ciclo operacional. Isso está no slide que o senhor mandou hoje pra gente, não tá? Tá. Quanto que é o ciclo operacional, então, que nós temos? 60. Menos o prazo médio de pagamento de fornecedor. Quanto foi o prazo médio? 40, tá aqui, ó. Opa, 20. Então, o meu CF é igual a 40 dias. Tá aqui. Então, eu fico 40 dias desassistido de capital de giro, porque eu paguei meu fornecedor e eu só vou receber daqui 40 dias. Beleza? Eu acho que... Aí deu ruim, professor. Hã? Oi, não entendi. Aí ficou difícil, né? Não, eu falei, aí ficou difícil, hein? Ficou difícil, Amanda? Não, eu tô falando assim, pra esse ser humano aí que vai ter que ficar desassistido por 40 dias. Vixe, exatamente. Exatamente. Por isso que nós temos que ter esse conhecimento desses prazos de estocagem, saber o ciclo operacional, saber o ciclo financeiro da empresa, porque é ele que vai nos ajudar de conhecermos o tempo que a gente fica sem, para a gente poder ter a necessidade e fazer a captação do recurso. Eu acho que está um pouco puxado esse conteúdo, e eu queria ver se a gente encerrava aqui. Aí amanhã a gente vai continuar ele, e aí a gente vai fazer o exercício, aí eu vou disponibilizar o exercício para vocês, e nós vamos fazer o exercício em conjunto com vocês amanhã. Boa ideia, professor, boa ideia. Eu acho que, porque senão a gente vai se estender muito ainda. Já são 9 horas, nós vamos estender muito. E esse conteúdo a gente precisa estar com calma para a gente entender. Amanhã, no primeiro horário, a gente dá continuidade nele, que vai até umas 8h15. E aí a gente vai fazer o exercício juntos até umas 9 horas. Eu acho que é isso. Porque aqui, ó o próximo passo. Ótimo. É achar o ativo circulante, o passivo circulante. Só que isso a gente tem que ter calma, né? Pra gente fazer isso, senão a gente não dá conta. Ok? Pode ser assim? Ótimo. Beleza. Vamos precisar de ajuda nesses primeiros exercícios aí. Oi, Caio? Nós vamos precisar desse auxílio mesmo nesses primeiros exercícios aí, até porque se tivesse sido presencial, esses cálculos aí, teria sido melhor que a gente tirava as dúvidas presencial e tinha aberto mais ainda assim, o entendimento. A discussão para entender, eu sei. Mas infelizmente nós estamos nessa situação, meu amigo. Então, por isso que eu quero ir com calma, né? Eu não quero atropelar, porque isso daqui a gente precisa entender, até porque isso daqui na prova é 50% da prova, né? Mas é um conteúdo também interessante que tem que entender, que é importante. Se vocês puderem já olhar o conteúdo aí até esse slide 19, aí para vocês, e depois olhar amanhã o seguinte, só para tentar já entender um pouco e aí a gente ter melhores condições de discutir. Falta pouco, ó, falta do 20 ao 24, são 24 slides, mas essa parte aqui, segunda agora, é complicado, né? Então eu gostaria de deixar para amanhã, para a gente explicar com mais calma. Seria muito bom, professor, muito bom mesmo, a gente conseguir nas aulas presencial, tá fazendo esses exercícios aí, porque nem todo mundo vai conseguir pegar 100%, entendeu? Eu sei. Igual.
eu tô conseguindo engatinhar ali e tal, mas dá uma embaralhada, dá aquela insegurança. Às vezes eu fico com vergonha de estar perguntando uma coisa 3 vezes, porque vai atrapalhar quem já entendeu, né? Não, mas pode perguntar, velho. Pode perguntar, porque com certeza a sua dúvida é de outro colega. Com certeza. Mas aí, se possível, nós fazer nós tirar, nem que fosse 30 minutinhos da aula presencial da semana que vem, para nós refazer esses exercícios juntos, porque eu tenho certeza que nem todo mundo vai conseguir pegar. O problema, meu querido, é quantos dias de aula presencial nós vamos ter. Isso que precisa definir, que vai ser só amanhã. Se for um dia, às vezes, não dá não. Porque aí a gente já tem o conteúdo do dia, mas pode até ser. Porque hoje vai ser uma dúvida, amanhã você vai ter dúvida também. E depois. Mas não tem como, a gente não tem como pular etapas. Se a gente não entender, não adianta. Assim, eu sei que é o momento. O senhor é uma pessoa muito tranquila, muito aberta. O senhor volta sempre que a gente precisa. Só que eu estou falando de uma realidade. Sim. Nem todo mundo vai conseguir pegar 100%. Então, assim, às vezes, nem que seja um intervalo, eu mesmo me proponho a gente pegar o intervalo e ficar ali junto, refazendo esses exercícios. Porque, assim, a ideia é aprender, não é? Sim, lógico. Então a ideia é aprender, então assim, nesse sentido. Então a gente pode marcar até no dia da aula, vamos dizer que seja um dia. Sim, marcar isso mesmo. Um dia de presencial para a gente resolver todas essas pendências das aulas que foram online. Pode ser. Até porque se a gente for analisar, às vezes nós gasta aí, se a aula é 2 horas, a gente gasta mais ou menos 1 hora lendo coisa teórica. Eu entendo que tem que ter-se um enredo ali para entender o que vai estar se fazendo. Mas quando a gente vai mais para a prática, que é fazer o exercício, que é o que vai ser cobrado em prova, a gente consegue ser mais assertivo, entendeu? No aprendizado. Não, beleza. Pode ser uma sugestão boa, sim. Vamos Obrigado. ver. Ok. Então vamos encerrar por aqui. Amanhã a gente volta às 7h30 na programação, dando continuidade a ele. Falou? Bom descanso. Obrigado. Bom descanso. Até amanhã a todos.